Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rumo ao Céu. Na verdade, como já bem falei, RTCast-Rumo ao Céu. Pessoal, hoje eu trago um tema muito legal para vocês, um tema maravilhoso, que eu gosto muito, para ser bem sincero. No último RB, nós tivemos o tema da justificação pela fé. Nós falamos sobre o que é justificação pela fé e o que isso significa para nós. Vemos que somente por crer em Jesus, por ter fé em Jesus, e como eu falei no vídeo, não é uma fé rasa, mas uma fé com convicção, a certeza das coisas que já foram feitas por nós, é que somos salvos. Então, para termos a garantia da salvação, nós precisamos unicamente crer em Jesus, ter fé em Jesus. E isso é justificação pela fé. Só que algumas pessoas, infelizmente, quando leem a Bíblia, acham que para somente ali. Basta ser justificado e ponto. Só que, na verdade, a justificação pela fé, ela é o primeiro passo. Depois disso, nós temos alguns passos que se seguem, e é o que a gente chama de processo de santificação. Por que eu estou dizendo isso? Qual que é a importância da lei, visto que basta eu crer em Jesus para ser salvo? Se a lei não salva, por que eu preciso guardá-la? Então, eu vou mostrar para vocês hoje o que a Bíblia fala sobre isso, a importância dela e o porquê ainda eu, professor Rafael, falo para você que tem que ser guardada a lei, tem que ser seguida a lei, ok? Então, a princípio, eu li para vocês no último vídeo Romanos capítulo 3 e eu vou continuar lendo Romanos capítulo 3, versículo 27 ao versículo 31. Olha o que diz o texto. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não. É também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus e ele declara justo tanto judeus como gentios somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Então, olha que interessante. As pessoas começam a falar assim, não, viu? Para eu ser salvo, eu não preciso da lei. Então, não preciso da lei nunca. Esse é um pensamento errado. Nós não precisamos da lei para sermos salvos. Afinal de contas, não há nada que eu e você possamos fazer para sermos salvos. Nada. Nada. Se eu pensar que alguma ação minha possa me levar à salvação, eu estou totalmente equivocado. Para sermos salvos, precisamos unicamente aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor, ter fé nele, crer nele. E por isso, somos justificados e temos a garantia da salvação. Contudo, quando temos fé, aí sim faz sentido a lei. Porque olha o que Paulo fala aqui no versículo 31. A partir da pergunta, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. E quando Paulo fala isso, é no sentido de que se eu guardar a lei só por guardar, achando que eu posso ser salvo para assim fazê-lo, eu não estou guardando a lei de verdade. Porque a guarda da lei vem unicamente pela fé. E olha que interessante. Quando eu sou salvo, é que eu tenho que guardar a lei. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá para Êxodo capítulo 20. As pessoas se enganam plenamente achando que a lei foi dada para salvação. A lei nunca foi dada para salvação. O que salva a Bíblia do começo ao fim de Gênesis e Apocalipse sempre foi a graça. E olha que interessante, Êxodo capítulo 20, no versículo 1 e versículo 2. Êxodo 20, versículo 1 e versículo 2. Êxodo 20, versículo 1 e versículo 2. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Por que eu estou lendo esse trecho? Quando Deus foi proclamar os seus mandamentos para o povo, e lembre-se, os mandamentos não foi passado por Moisés para o povo. Foi Deus quem passou. Da mesma forma que foi Deus quem os escreveu. Os únicos trechos da Bíblia que foram escritos por Deus é um pedacinho lá em Daniel e os mandamentos. Significa
que tem importância, que tem valor. Êxodo 31:18 mostra que Deus escreveu com seus dedos em tábuas de pedra os mandamentos e entregou eles a Moisés. Então, olha as características interessantes. Foi escrito pelo Deus de Deus em tábuas de pedra, ou seja, para mostrar a eternidade e a importância disso. E a lei é tão importante que Deus não permitiu que Moisés a escrevesse. Mas, qual que é o ponto aqui? Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Deus não deu a lei para o povo israelita, para o seu povo, para que eles fossem tirados do Egito. Pelo contrário, Deus os salvou, depois que os salvou, os tirou do Egito, ele deu a lei. Entendem? Deus os salvou do Egito e deu a lei. Da mesma forma, Deus nos salva do pecado e nos dá a lei. A lei não é para ser salvo, mas é porque eu fui salvo. Estão entendendo bem? Espero que sim. A lei não é dada para sermos salvos, mas porque fomos salvos. E as pessoas costumam falar assim, não, mas Jesus já cumpriu a lei, ele falou lá em Mateus 5 que ele veio para cumprir a lei, que então não preciso mais cumprir a lei, porque Jesus já cumpriu ela para mim. É uma leitura equivocada. Vamos lá para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, e vamos ler isso do jeito certo, lendo o texto completo. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao versículo 20. Olha que legal. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Por que Jesus está falando sobre isso? Lembremos que o contexto está trazendo para nós aquela fala que nós somos sal e luz do mundo. Quando somos salvos, nós temos que guardar a lei. E presta atenção por quê. Jesus fala, não pensem que vir abolir a lei, nem os profetas. Não vim abolir, mas vim cumpri-los. As pessoas pegam essa palavra cumpri-los e colocam a implicação de finalidade, mas não. No grego, a palavra aqui vem do termo grego pleros, que significa plerosai. A palavra grega aqui é plerosai. Plerosai tem significado de dar entendimento, de trazer compreensão, trazer maior esclarecimento sobre aquilo. Isso que significa plerosai. Então, o que significa esse texto? Não pensem em vir abolir a lei, nem os profetas, não vim para abolir, eu vim para cumpri-los. É no sentido, eu vim para dar entendimento, eu vim para trazer compreensão, eu vim para vocês entenderem verdadeiramente o que é para ser feito. Por que Jesus está falando isso? Porque os fariseus haviam criado leis sobre a lei de Deus que a obscureciam, deixavam elas de forma mais complexas, e que o povo não conseguia cumprir verdadeiramente a lei de Deus, porque tinha que ficar se preocupando para cumprir a lei dos fariseus. Não era a lei de Deus que eles cumpriam, eles tinham que cumprir a lei dos fariseus. Não poder carregar maca no sábado não é uma lei da Bíblia, é uma lei dos fariseus. Não poder cuspir no chão, fazer lodo, não é uma lei de Deus, é uma lei dos fariseus. Então vocês estão vendo o significado? E olha como o texto ele enfatiza que você tem que sim guardar a lei. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que tudo se cumpra. Rafael, mas se tudo se cumpre aqui também é plerosai? Não, não. Aqui a palavra é diferente. Aqui é genitai. Aqui é outra palavra do grego. E genitai, aí sim tem sentido de finalidade, de dar fim. Então, olha que interessante. Eu só falo assim, olha, não vim abolir a lei. Eu vim dar entendimento sobre ela.
Eu não vim abolir os profetas, eu vim dar entendimento sobre eles. E vocês têm que ter certeza sobre isso, porque a lei não passará até que tudo tenha o seu fim, tudo se cumpra, tenha fim. E esse fim aqui é o retorno de Jesus. E ainda Jesus dá continuidade. Portanto, se alguém desobedecer até o menor mandamento, ou seja, Jesus está falando, olha, se vocês obedecerem ao menor dos mandamentos, você vai ser considerado culpado. Então, biblicamente falando, a lei não tem finalidade de salvação, mas ela pode ter finalidade sim de perdição. De perdição. E por que eu digo isso para vocês? Porque quando a gente não cumpre a lei de Deus, nós estamos desobedecendo ao Senhor. E quem desobedece ao Senhor? São as pessoas que estão seguindo a Satanás. Porque lá no princípio, lá em Isaías 14, em Ezequiel 28, em Apocalipse capítulo 7, nós vemos que o que Lúcifer fez, o anjo de luz, ele errou e pecou contra o Senhor. Satanás, ele desobedece a Deus e é por isso que ele é expulso do céu. A iniquidade não é nada mais, nada menos que a desobediência à lei do Senhor. Então, quando nós somos justificados por Jesus, somos salvos por Jesus, é que nós obedecemos a Ele. E se a gente for lá para João capítulo 15, nós temos mais certeza sobre isso. João capítulo 15. Olha o que João capítulo 15 traz. É uma coisa muito interessante também. João capítulo 14, versículo 15. Capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E se a gente seguir na leitura, verso 21, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Então, como Jesus me salvou, porque Ele me salvou, porque eu tenho fé em Jesus, porque eu já estou salvo, é por isso que eu obedeço. Entenderam? Não é a obediência à lei de Deus, não está ligada à salvação. Ela está ligada à resposta a essa salvação. Está ligada a uma questão de sentido, porque eu fui salvo e obedeço ao Senhor. E é uma forma de demonstrar amor. Como eu posso demonstrar amor ao meu Pai? Obedecendo, sendo obediente. É uma forma que eu demonstro amor a eles, respeitando a sua autoridade. Como eu demonstro amor a Deus? Obedecendo a Ele, respeitando sua autoridade. Deus é um Deus de ordem e justiça. E isso sempre nós temos a Bíblia. Se a gente lê a Bíblia do começo ao fim, tudo é uma questão de obediência. Então, queridos, somos sim justificados pela fé. Somos sim salvos unicamente pela graça de Jesus. A lei vem como consequência dessa salvação. É porque eu e você fomos salvos que nós obedecemos a Deus. E a lei de Deus é uma lei de liberdade. É uma lei que não nos priva. E no próximo estudo vocês vão ver como essa lei realmente é boa. Eu vou falar para vocês no próximo estudo unicamente da lei de Deus. O que são os mandamentos de Deus. E como as pessoas confundem bem as coisas, achando que Jesus mudou. Lembrem-se, Deus fez todo um preparativo para proclamar a lei ao povo de Israel. Êxodo capítulo 19 descreve certinho esses preparativos. Tanto que foi Deus quem falou para o povo sobre os mandamentos, e foi Ele mesmo que escreveu. Ele não deixou nem Moisés escrever a lei para o povo. As tábuas dos mandamentos, que eram feitas de pedra, foram escritas pelo dedo de Deus. Ou seja, Deus não deixou nem Moisés escrever, nem Moisés falar para o povo. Quem falou para o povo a primeira vez foi Deus, e quem escreveu para o povo também foi Deus. Então, elas têm um significado importante, e para poder ter alguma alteração, para fazer alguma coisa, ele teria que dar um sinal muito grande, como ele fez com relação às leis dos sacrifícios. Afinal de contas, o cordeirinho que era sacrificado 2 vezes ao dia, todos os dias em Israel, pelo povo da aliança, esse cordeiro encontrou seu cumprimento no sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas sobre isso nós veremos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, meus queridos, mas antes de sair, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Pai querido, estou aqui com Pedro, com a Maria, com o João, com a Stephanie, com cada um dos seus filhos que estão vendo esses vídeos. Peço humildemente, Pai, que o Senhor toque o coração deles com o Teu Santo Espírito e que eles agora
que aceitam o Senhor como seu Salvador, que têm fé em Ti, Pai, que eles entendam a importância de obedecer ao Senhor. Pai, cuide de cada um deles, dê conforto e paz e que eles vivam uma vida ao Teu lado. Em nome de Jesus te agradecemos e pedimos, Senhor. Amém. Queridos, fique com Deus e até mais.